Bom, fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Polar e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de histórias aqui no meu canal. Seguinte, eu sei que vocês gostam muito de vídeos de histórias aqui no canal, mas eu também sei que vocês adoram vídeos que eu faço desmascarando paneleiros, contando sobre eles e etc. Mas então, e se juntasse as duas coisas? Um vídeo de história, só que uma história contada por um, entre aspas, paneleiro. Bom, eu sempre peço que se vocês tiverem histórias para me contar, para me mandar na DM do meu Instagram. E eu tava lá olhando a DM de vocês quando de repente eu me deparo com um nome muito específico: Relato de um ex-paneleiro. E esse nome me intrigou bastante, porque a pessoa tinha criado uma conta própria só pra me mandar o relato da história dela. Eu li a história e vou contar aqui pra vocês. Mas bom, antes de começar, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Meu mano, tu sabia que o Brasil tem um dos Robux mais caros do mundo? Tipo, $5 lá fora viram R$25 aqui, por isso tu compra Robux no Roblox tão caro. Mas relaxa que eu tenho a solução pra ti. A Cherry Imperium. Lá você compra Robux, Game Pass, itens de jogos tipo Murder Mystery e muito mais, por um preço muito mais barato que no site do Roblox. E o melhor, você não precisa de Discord pra comprar, eles vendem diretamente pelo Instagram. Mas se você quiser velocidade mesmo, pelo Discord a entrega é bem mais rápido do que no Instagram. Ah, e claro, se você usar meu código POLAR, você ainda ganha um desconto em tudo na loja. Os links pra Cherry Imperium vão estar no comentário fixado e na descrição, então corre lá e garante seus Robux baratos com a Cherry Imperium. Bom, antes de começar a contar, eu quero muito pedir ajuda pra vocês se inscrevendo no canal pra gente bater 60 mil. A gente tá muito pertinho e faltam menos de 2.500 inscritos pra gente bater a meta. Enfim, chega de enrolação e bora lá. Tudo começa quando eu abro a conversa dele na DM do meu Insta e começo a ler as mensagens. E nas primeiras mensagens dele, ele dizia: Opa, mano, boa noite. Eu já fui paneleiro e queria contar como isso quase acabou com a minha vida e de outras pessoas também. Se quiser, pode até fazer um vídeo com essa história como forma de conscientização. Então, vamos lá. Eu fui membro da System X, panela do King, antes dele ser preso. Acontece que pelo menos naquele server não falavam que era uma panelinha, e essa é a armadilha. Os crimes que eram cometidos não eram dentro do server, eram em grupos ou servers privados, e depois alguém às vezes mandava essas merdas no chat do server aberto, então fazia parecer que o servidor era normal e só os caras doentes que iam mandar aqueles vídeos no chat pra aloprar. Além disso, eles sempre se pagavam de santos no server, sempre dizendo que era tudo consentido, só que na grande maioria das vezes não era. Enfim, vou contar sobre a minha experiência nessa merda de server. Quando eu entrei no server, eu caí na ladainha de que era tudo consentido e que ninguém ameaçava. Realmente tinham pessoas que gostavam daquela humilhação em cal, e eu ia atrás dessas pessoas. Sempre pessoas vulneráveis e manipuláveis. E o motivo de eu querer isso é porque eu também me sentia um ninguém e queria inflar meu ego e me sentir fodão. Teve motivos pra eu ficar assim, mas não justifica nada. Basicamente, eu fiz pessoas se cortarem pra mim, se humilharem e fazer muita coisa ruim pra me entreter. A única coisa que diminui o peso dessas minhas ações é que eu nunca ameacei. Eu fazia algo pior. Nunca fui investigado e não tem prova nenhuma contra mim, porque o crime que eu cometia era o mais nojento possível: a manipulação. Isso faz com que a vítima escolha e concorde e até goste de ser a vítima. E como eu era menor de idade, nada poderia me incriminar, já que além de eu ser menor, era tudo consentido graças à manipulação. A única coisa que me incriminaria seria um incentivo à automutilação. Mas por causa da merda da manipulação, ninguém nunca fez uma denúncia. Enfim, eu fiz isso com algumas pessoas, mas em um certo dia eu comecei a criar uma lucidez ali e perceber toda a bosta que eu tava fazendo. Foi aos poucos, mas eu fui percebendo. E quando eu me toquei que eu era um lixo de pessoa, eu comecei a me odiar profundamente. Eu tava sendo alguém totalmente o contrário da minha pessoa real, visto que eu sempre fui uma pessoa carinhosa, empática e bem educada, e nunca uma pessoa violenta. Quando a ficha caiu, eu comecei a correr atrás de tudo que era ruim. Com 15 anos, eu tava me enchendo de álcool antes de ir pra escola e tava fumando cigarro e maconha pra caramba. Além disso, eu sempre tava próximo de alguma pessoa de caráter claramente duvidoso, porque eu queria ser manipulado, eu queria sofrer, eu queria o meu castigo. Eu vivi esse ciclo de autodestruição por 2 anos, inclusive tentei contra a minha própria vida por puro ódio da minha pessoa. Hoje em dia eu saí desse ciclo e sou uma pessoa totalmente diferente, porém machucado pra caramba por mim mesmo, assim como eu machuquei outras pessoas. Mas isso vai sendo resolvido com bastante terapia. Alguma das minhas vítimas eu nunca mais consegui
ter contato, mas eu queria muito me desculpar com todo mundo. Então, caso você faça um vídeo dessa história e essas pessoas vejam, me desculpem por tudo. Corey e Sid. Enfim, ainda seguindo a possibilidade de você gravar vídeo, queria deixar uma mensagem pra quem estiver vendo. Essas merdas de panelinha nem sempre vão se mostrar como uma. E caso alguém te arraste pra um server suspeito, não abrace essas ideias. Pra essas pessoas fazerem sua cabeça rapidinho, então não caiam nessa. E caso alguém tente te manipular, peça fotos ou informações pessoais na internet, denuncie e bloqueie. E não esqueçam, esses criminosos nunca vão se apresentar assim de cara. Eles sempre vão tentar passar a imagem de uma pessoa legal, receptiva e acolhedora. Sempre vão se fazer de santos. No meio da internet, todo cuidado é pouco. Desde já, agradeço a atenção, maninho. Ai, eu não sei nem o que falar, mas enfim, o perdão eu não sei se é uma coisa que ele merece, mas que bom que ele se arrependeu, né, de tudo isso. E eu espero que ele realmente tenha se arrependido, e ele não esteja falando da boca pra fora, até porque as coisas que ele fez foram coisas imperdoáveis. São coisas muito pesadas com várias pessoas, segundo ele. E, bom, ele falou algumas coisas que são verdades aqui, que esse tipo de gente em panelinha são pessoas que nunca vão mostrar o verdadeiro lado delas, tá ligado? Essas pessoas sempre vão chegar como anjinhas até você, fingindo que são pessoas, assim, normais, pessoas do bem, mas depois que você pega uma certa confiança, elas mostram os demônios por trás delas. Bom, de qualquer forma, depois de eu ler toda essa história e já ter gravado os áudios, ele me mandou mais um texto e mandou alguns áudios. Eu não ouvi, mas nós vamos ouvir aqui juntos. Bom, depois de eu ter gravado todas as mensagens dele, eu respondi pra ele: certo, eu vou contar a sua história. Aí ele respondeu: muito obrigado, mano. Aliás, continua com seu conteúdo, que é muito bom. E depois de um tempo, depois de ter gravado a porra toda, ele me mandou aqui, ó: oi, boa noite, mano. Sei que provavelmente o vídeo já deve estar em produção, mas tem uma última coisa que eu preciso falar. Tô guardando isso desde que vi o crime hediondo na minha frente e vou mandar um áudio explicando tudo aqui um pouquinho. Mas se prepara, que é de quebrar o coração. Eu não sei o que é esse crime hediondo, mas vamos ouvir os áudios dele, que tem bastante. Então, o que acontece? Eu vou contar aí sobre o dia, exatamente o acontecimento que me fez sair correndo de todas essas merdas, sabe? Que realmente fez mano, tomar um tapão na cara da consciência. Eu tava conversando no servidor que eu já falei na história, e, mano, um cara chegou e ele começou a mandar um link de outro servidor, falando: pô, entra nesse servidor aí que vai estar brincadeira. Mano, e aí que entra esse bagulho que eu falei, que os crimes eram cometidos, na maioria das vezes, fora do servidor. Até porque o servidor especificamente que eu tava, ele já era um servidor grande de fácil acesso. Então, os criminosos, eles preferiam praticar os crimes fora do servidor, no privado, etc, pra ter menos risco de alguém se infiltrar, alguém ver, tá ligado? Nesse caso, mandaram um link no chat do servidor, então de qualquer jeito não adiantou, né? Entrei no servidor do link e tava tendo 2 calls, e aí que já começa o bagulho a ficar nojento. A primeira call tinha em torno de 5 pessoas, 6. Nessa call, tava todos os criminosos e a vítima do crime, né? Você já deve imaginar o que foi que aconteceu, que é o típico que o paneleiro filho da puta faz. E na outra call, tava muito mais gente, todo mundo mutado, e um cara só com uma live aberta. O que acontece? Era tipo uma hierarquia, mano. Olha pra você ter noção de como era zoado, era tipo horroroso. Esse cara, ele transmitia a live da call, porque ele tava com outra conta na primeira call, transmitindo o que tava acontecendo naquela call, e o resto ficava tudo na call de baixo, assistindo a live. E além disso, tinha um chat chamado Sugestões. E nesse chat, o pessoal que tava vendo a live podia dar comandos na call, eles estavam sugerindo coisas pros caras mandarem a garota fazer. Cara, se você acha que o bagulho que tava acontecendo era uma garota que aparentava ter a idade que estavam falando dela era 12, fizeram ela se cortar até o pescoço. Cara, fizeram ela fazer tanta coisa horrível, cara, foi horrível. Isso foi o pouco que eu vi, tá? Xingavam ela de muito nome humilhante, principalmente porque era todos aqueles racistas de merda que todo mundo sabe que é pardo, estavam principalmente atacando ela em questões de cor de pele, porque ela era parda. As sugestões do chat, cara, nojento. Cara pedindo pra ela mijar no copo, beber, pra lamber privada, lamber chão, tacar em copo, comer. Cara, coisa nojenta mesmo. Fizeram até, tipo, enquete pra fazer ela literalmente se matar. Eu entrei nesse bagulho, eu fiquei papo de, no máximo, se foi 5 minutos, foi muito. E eu saí do chat correndo, saí do server, tá ligado? Aí foi ali que eu percebi que o bagulho era uma merda mesmo. E até então, eu acreditava naquele papinho de bosta de que era tudo consensual, não sei o que. Mas, cara, você via aquela menina, cara, você sentia a dor, o sofrimento no olhar dela, sabe? E o que aconteceu? Eu esperei um dia ou 2, mais ou menos, e eu entrei em contato com essa menina. Eu tive uma conversinha
rápida com ela. Falei, cara, vou te ajudar a denunciar essa parada, eu vou printar as conversas e abrir denúncia em qualquer coisa possível, cara, pra pegar esses moleques. E aí foi que eu me fudi, porque esses vermes do caralho, de alguma maneira, conseguiram acesso à conta dela, do Discord. Então eles estavam vendo as conversas. Na verdade, eles estavam se passando por ela. Eles viram isso daí, viram que eu tava na cal por um tempinho. E o que eles fizeram? Bando de filho da puta, eles forjaram inúmeras provas, me colocando como o coordenador daquela merda que aconteceu, que eles fizeram. E o que acontece? Se eu abrisse uma denúncia na justiça legal, eles poderiam abrir a denúncia também e ia ser a minha contra dele. Ok, eu poderia muito bem ganhar, mas não foi isso que eles fizeram, entendeu? Porque eles pegaram essas provas e eles me ameaçaram também. Eles pegaram e, começaram a falar que mostraram contatos que eles tinham, na verdade, e eles falaram que se eu ousar fazer alguma denúncia, falar alguma coisa, contar o que aconteceu naquela cal, eles iam literalmente entrar em contato com a facção da região onde eu moro e eles iam apresentar todas aquelas provas e me colocar como um predador sexual, um Jack. E meu parceiro, eu ia morrer, entendeu? Eu ia morrer, porque eles tinham acesso à conta dela, estavam se passando por ela, eles também estavam pressionando ela pra ela não falar nada. Ela podia ver as conversas, assim, ela tinha acesso, mas ela não podia falar nada. Se ela tomasse qualquer tipo de atitude, eles iam fazer pior ainda com ela. Ela criou uma outra conta e ela veio conversar comigo, e aí que veio o pior, mano. Ela passava por vários outros problemas, além desses filhos da puta de merda que abusaram. E ela falou que eu tava de saco cheio, que ela não aguentava mais. E ela falou que ela ia contra a vida dela. E o que acontece é que ela nunca mais mandou mensagem, nunca mais. O pior de tudo, mano, é que depois eles entraram no servidor, no servidor que não aconteciam os crimes, né? E eles mandaram gravações do que aconteceu com ela. E colocaram ela como puta, como uma menina que tava fazendo aquilo por querer, sabe? Aquele mesmo papo de sempre, aquele mesmo papo nojento. E outros que estavam na cal, eles estavam naquele chat do servidor normal, agindo como se eles nunca tivessem feito nada, como se nada tivesse acontecido, como se eles nem tivessem naquela cal. E, parça, nossa, mano. A única parte boa dessa história é que os caras que fez essa merda, esses filhos da puta, foi tudo preso, inclusive até mesmo o King tava naquela cal, um deles que foi preso também, o verdadeiro Victor, ele tava, cara, foi horrível, eu fiquei um pouco mais de um ano com aquela porra daquela imagem que eu vi daquela menina, e tudo quanto é conta que eu tinha contato com esse tipo de gente, e o único contato que eu mantive ainda foi com uma amiga que eu fiz naquela época, que eu consegui tirar ela dessa vida, consegui mudar a cabeça dela. Só memória agora. Nunca mais vi ninguém pra me ameaçar, pra, sabe, tentar, tirar o que eu posso deixar de aprendizado, tanto pra mim quanto pra quem estiver ouvindo isso. Mano, nunca, jamais entre nessa merda desse servidor. Pra quem tem cabeça fraca, isso aí é uma lavagem cerebral do caralho. É igual droga, mano, é igual droga. Você entra nessa merda, você começa a se sentir um super-homem, você começa a se sentir foda. A primeira vez que alguém fizer alguma coisa daquelas atrocidades, sabe, de plaquinha, de alguma coisa, você vai inflar seu ego, você vai começar a se achar. E a tendência é só piorar e piorar e piorar. Eu ainda consegui parar antes de me tornar um criminoso, um ameaçador realmente. E mesmo assim, olha o que essa porra causou em mim. Além do que causou em outras pessoas que eu afetei, entendeu? Então, cara, eu não me orgulho nada de ter isso na minha história da minha vida. Sinceramente, eu queria poder apagar isso da minha história, da minha memória. Eu queria não ter vivido isso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava naquela época e eu me enchia de soco, mano. Eu me enchia de soco, de verdade. Então, cara, nunca, jamais tenham contato com gente desse tipo. Se a pessoa suspeita-se assim, já corta contato. E outra, a pessoa pode deixar bem na cara, descarado. Se você perguntar, ela vai falar que ela não é paneleira. Nunca, a pessoa que é paneleira nunca vai admitir, entendeu? Ela nunca vai falar obrigado por me ouvir, por ter me dado essa oportunidade, sabe? Guardei isso comigo por muito tempo, porque qualquer pessoa que eu falasse e a pessoa soubesse quem eu sou na vida real mesmo, soubesse a minha identidade, a pessoa vai me julgar, sabe? Nem meus pais sabem disso, literalmente ninguém sabe dessa parte horrorosa da minha vida. Eu guardei isso, mano, foi me corroendo muito tempo, de verdade. Então, muito obrigado. Cara, eu nem sei o que falar. Bom, que bom que você teve coragem pra contar isso e consciência de saber que o que você fez era muito errado e escroto. Mas eu fico feliz por você ter tomado uma consciência
de que realmente não era certo, de que tava errado aquela parada. Fico feliz também por você estar se tratando psicologicamente e que você nunca mais volte a fazer isso. Eu quero que você saiba que o que você fez, você nunca mais vai poder tirar isso das suas costas e você vai ter que carregar esse fardo até o dia que você não estiver mais aqui entre nós. Muito obrigado por ter contado, eu tenho certeza que seu relato vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo a abrir suas mentes. Mas enfim, espero que você realmente tenha se arrependido porque você viu quão horrível e cruel era tudo isso. E bom, pra vocês que estão assistindo até aqui, eu sempre falo isso, mas tomem muito cuidado com quem vocês se envolvem na internet. E muito cuidado onde vocês entram, em quais servidores vocês entram, em que link vocês clicam. Muitas pessoas se passam por anjos, mas na verdade por trás são demônios. Enfim, meu nome é Polar e muito obrigado por terem me assistido até aqui. Esse foi mais um vídeo de história do meu canal e até a próxima.